E os elaboradores de questão do Enem seguem fazendo porcaria atrás de porcaria. Agora vi mais esta questão aqui do PPL que, pelo amor de Deus, não faz o menor sentido. Mais uma para anular. E olha, é erro bobo de pessoa que viveu de decoreba. Então até mesmo elaboradores de questões parecem que viveram de decoreba nas vidas acadêmicas deles. Né? A gente pode vir até a ter doutor que parece que nunca aprendeu física, mas conseguiu acumular títulos aí ao longo da vida. E eu fico me perguntando, cadê os revisores que não conseguem enxergar isso? É um verdadeiro absurdo. No enunciado dessa questão, nós temos que um menino está ajudando sua mãe na cozinha. Ela lhe pede que tire do fogo uma panela que já estava no fogo havia bastante tempo, em fogo baixo, orientando-lhe que tome cuidado para não se queimar, buscando tocar apenas no cabo de madeira e não na base de metal da panela. A mãe lhe fez esta recomendação porque o metal, em relação à madeira, apresenta maior. Olha só o que ele colocou aqui. Ele disse que estava no fogo a panela havia bastante tempo. E muito provavelmente o elaborador pensou que, se faz bastante tempo que eu digo que está lá no fogo, é porque já atingiu o equilíbrio térmico com o fogo. Não, não é. Eu não posso garantir que todas as partes da panela estarão com a mesma temperatura. Não dá para afirmar isso. Por quê? Porque a panela não está isolada do restante do universo. A gente tem a panela envolta aqui em chama e também com a atmosfera. Então, o que a gente no máximo pode encontrar é aquilo que se chama de regime estacionário permanente. Para você ter ideia da complexidade do estudo disso daqui, eu vou colocar uma barra, mas eu vou isolar as laterais desta barra, impedindo que haja transferência de energia por meio de calor pelas laterais. Então, vou colocar aqui algum material isolante térmico envolvendo esta barra, de tal forma que a troca de calor só vai poder acontecer ou por essa extremidade ou por aquela extremidade. E numa situação inicial, suponha que esta barra esteja toda ela em equilíbrio térmico com o ambiente, ou seja, imaginando que o ambiente esteja a 25 graus Celsius, a temperatura ao longo de toda a barra será 25 graus Celsius. E isso daqui porque ela está em equilíbrio térmico com o ambiente. Agora vamos provocar um desequilíbrio entre essas duas extremidades que podem proporcionar troca de calor. Aqui esta extremidade vai ficar em contato com uma chama que está a 600 graus Celsius e a outra a 0 graus Celsius. Olhando aqui para a nossa barra, a temperatura ao longo dela vai se alterando. Vai se alterando como? Da seguinte maneira. Aqui no meio, por exemplo, ainda está com aqueles 25 graus Celsius, mas aqui nesse extremo já está ficando cada vez maior e ali no outro extremo está se aproximando do zero. Vai chegar uma hora em que a quantidade de calor que entra por um lado é a mesma quantidade de calor que sai pelo outro lado. E olhando a distribuição aqui dos valores de temperatura ao longo dessa nossa vela, a gente vai ver que vai se estabelecer no regime estacionário permanente, quando todo o calor que entra sair, também uma configuração permanente de temperaturas. Aqui vai ficar desse lado com 600 graus Celsius e ali do outro a 0 graus Celsius até a outra extremidade. Mas isso daqui é neste modelo simples. Já a panela, e eu nem sei o formato da panela, ela vai ter vários pontos expostos ao ar e vários pontos aqui expostos à chama. Então eu não consigo fazer uma análise muito interessante a respeito de como é que vai ser a distribuição de temperaturas aqui ao longo da panela. Para isso, a gente faria uso de uma câmera térmica, por exemplo, para saber a temperatura em cada ponto. Isso é possível de ser feito. Mas, muito provavelmente, o elaborador achava que, olha, a panela e o cabo estão com a mesma temperatura porque foi atingido o equilíbrio térmico depois de muito tempo. Não se atinge o equilíbrio térmico, atinge-se um desequilíbrio térmico estacionário permanente na panela.
O ponto que está em contato com a chama aqui deve estar em torno de 600 graus Celsius e outros pontos a temperaturas menores, a depender do fluxo de ventos aqui. Enfim, é um sistema bastante complexo. Muito provavelmente o autor da questão ele pensou no caso do copo que a gente coloca na geladeira. Mas a geladeira, ela tem um espaço bem grande e os objetos ali dentro, com o passar do tempo, tendem a atingir o equilíbrio térmico com a temperatura interior da geladeira, que é algo em torno de 5 graus Celsius, por exemplo. Então você coloca lá dentro, tudo, depois de bastante tempo, fica a 5 graus Celsius, por conta da forma como o sistema acontece. E a geladeira ela é fechada, é um sistema termicamente isolado. Não é como aqui na panela que a gente está observando. Então não tenho como garantir que toda a panela estará a mesma temperatura. Né? Pode ter 28 graus Celsius aqui, sei lá, 40 graus Celsius nesse ponto, a depender da configuração. Mas, voltando à história da geladeira, tá todo mundo com a mesma temperatura. Mas quando você pega um objeto metálico na geladeira, você tem uma sensação de frio maior. Você perde mais calor para o objeto de metal do que para um objeto de plástico, por exemplo. Aí, isso sim está relacionado à condutividade térmica, que foi o gabarito oficial. Mas a condutividade não é o único fator relacionado ao perigo de você apresentar queimadura. A gente também pode ter aqui a questão da temperatura. E a gente não tem como fazer uma análise das temperaturas porque é um processo muito mais complexo do que o que acontece aqui. Gabarito oficial este, mas o C também poderia ser uma resposta. Mas, bem, uma questão mal elaborada, não pensaram direito, não conhecem o fenômeno físico, simplesmente saíram decorando coisas na vida para poder elaborar uma questão porca e nojenta como essa, que, poxa vida, não é legal. Dava para modelar, trazer algumas outras considerações aqui, fazer um outro tipo de pergunta, mas esse aqui, não deu certo.